Olá, meu nome é Wayne Sateles, sou aluno do segundo ano de Informática e vou lhes apresentar alguns conceitos e códigos utilizados no banco de dados. Vamos utilizar o banco de dados de uma clínica. Podemos ver aqui as três tabelas no modelo relacional, a tabela psicólogo, a tabela atendimento e a tabela paciente. Com suas características, temos aqui o código também dessas tabelas. Na construção de um banco de dados, temos tabelas relacionadas por meio de suas colunas-chave, e em diversas situações precisamos realizar consultas que envolvam mais de uma tabela em nosso banco. Vamos observar o conteúdo das tabelas psicólogo, paciente e atendimento. Temos aqui também a tabela psicólogo, já startado o código, a tabela psicólogo, também temos aqui a tabela paciente e a tabela atendimento. Na tabela atendimento temos alguns atendimentos cadastrados, indicando o ID do psicólogo e paciente envolvidos no atendimento. Como podemos fazer para realizar uma consulta que trouxesse o nome dos psicólogos, a data dos atendimentos realizados por eles? Teremos que realizar uma junção entre tabelas. A sintaxe básica para a junção entre tabelas é select, nome da tabela, ponto nome coluna, from tabela 1, tipo de junção, tabela 2, on, tabela 1, ponto chave primária da tabela 1, é igual à chave primária da tabela 2. Após o select, deve-se indicar as colunas que serão o resultado da consulta. Como estamos lidando com mais de uma tabela, é obrigatório indicar o nome da tabela antes do nome da coluna. Exemplo, paciente.nome ou psicólogo.nome. No from, deve-se indicar o nome da primeira tabela a ser relacionada. Deve-se indicar o tipo de junção a ser realizada, inner, left ou right join. Com o comando ON, devemos realizar a junção entre as chaves primárias da tabela 1 e a chave estrangeira da tabela 2. Caso seja necessário refinar a consulta com base em alguma condição, pode-se utilizar o comando WHERE. Temos basicamente três tipos de junções: inner join, left join e right join. O inner join representa uma interseção de conjuntos, ou seja, uma interseção entre as tabelas. Nesse tipo de junção, o dado utilizado para unir as tabelas na consulta deve estar presente em ambas as tabelas. A sintaxe básica para a junção de tabelas com inner join é a seguinte: select, nome da tabela, ponto nome coluna, from, tabela 1, inner join, tabela 2, on, tabela 1, chave primária da tabela 1, é igual à chave estrangeira da tabela 2. Temos a representação de ambas as tabelas, a tabela 1 e a tabela 2, e é representado pelo inner join, que é a interseção entre as tabelas. Ele busca os elementos que ambas as tabelas têm em comum. Voltando às tabelas de atendimento psicólogo e paciente, temos a primeira questão. Realize uma consulta que mostre o nome dos psicólogos e as datas dos atendimentos realizados por eles na clínica. Temos aqui o código para buscar a tabela, certo? Aqui obtemos o resultado da consulta. Podemos ver a tabela psicólogo e a tabela atendimento, certo? Observe que na tabela psicólogo temos 9 psicólogos cadastrados. Entretanto, o resultado da junção retornou apenas 4 deles: Juliana, Cláudia, Marcelo e Virgínia. Isso ocorre pois o inner join, como vimos, traz apenas a interseção entre as tabelas, ou seja, os psicólogos que possuem algum atendimento. O enunciado da segunda questão diz assim: realize uma consulta que retorne o nome e o CRP dos psicólogos que realizaram atendimentos em data anterior a 1/1 de 2020. Aqui temos o código, certo? Observe que utilizamos na consulta aliases, que no caso seriam apelidos, para os nomes das tabelas e adicionamos uma cláusula WHERE para refinar a consulta, trazendo apenas o nome e o CRP dos psicólogos, que realizaram atendimentos anteriormente à data especificada. Aqui obtemos o resultado. O terceiro enunciado diz: realize uma consulta que mostre o nome do paciente, o nome do psicólogo e a data dos atendimentos realizados na clínica. Bom, aqui podemos ver o código, certo? Aqui obtemos o resultado, certo? E para realizar essa consulta foi necessário realizar a junção de 3 tabelas, sempre por meio das suas colunas-chave primárias e chaves estrangeiras. Left join. Uma junção externa com left join retorna como resultado os registros da tabela à esquerda da condição de junção, mesmo que não satisfaçam a condição, mas as linhas que atendem às condições de junção. Mas onde fica essa esquerda e direita na consulta SQL? Vamos ver um exemplo? A sintaxe básica para a junção de tabelas com left join é a seguinte: select,
nome da tabela, ponto nome coluna, from, tabela 1, left join, tabela 2, on, tabela 1, ponto chave primária é igual a tabela 2, ponto chave estrangeira. Também temos a representação das tabelas à esquerda e à direita, a tabela 1 e a tabela 2, fazendo a interseção e a utilização total da tabela à esquerda, que no caso seria o comando left join. Ele utiliza todos os elementos da tabela à esquerda e se não houver os mesmos elementos da tabela à direita, ele acrescenta como nulo. O primeiro enunciado diz: faça uma consulta que retorne o nome de todos os psicólogos, incluindo aqueles que ainda não realizaram nenhum atendimento na clínica. Aqui temos o código, certo? Aqui obtemos a tabela, certo? É possível observar no resultado acima que foram apresentados os resultados que satisfazem a condição, ou seja, nome e data de atendimento dos psicólogos que possuem atendimento cadastrado, mas também foram retornados os nomes dos psicólogos que não possuem atendimento, pois a tabela psicólogo está à esquerda da consulta. O right join funciona da mesma maneira que o left join, mudando-se apenas as ordens das tabelas nas consultas. No right join, a consulta retornará como resultado os registros da tabela à direita da condição de junção, mesmo que não satisfaçam as condições, mas as linhas que atendem à condição da junção. A sintaxe básica para a junção de tabelas com right join é a seguinte: select, nome da tabela, ponto nome coluna, from, tabela 1, right join, tabela 2, on, tabela 1, chave primária igual a tabela 2, ponto chave estrangeira. Faça uma consulta que retorne o nome de todos os psicólogos, incluindo aqueles que ainda não realizaram nenhum atendimento na clínica. Bom, aqui temos o código, aqui obtemos a tabela, certo? É possível observar que o resultado foi o mesmo da consulta realizada com left join, pois a tabela psicólogo agora está à direita da junção. Para os psicólogos que não têm atendimentos cadastrados, o banco apresenta a data de atendimento como nulo. Group by. A cláusula Group by agrupa linhas baseado em semelhança entre elas. Caso a cláusula Select contenha funções agregadas, a cláusula Group by realiza um cálculo a fim de chegar ao valor sumário para cada um dos grupos. Realize uma consulta que mostre o nome e o CRP dos psicólogos e o total de atendimentos que ele realizou na clínica. Aqui temos o código, aqui obtemos a tabela. No exemplo acima, consultando o total de consultas realizadas por cada psicólogo com a ajuda da função count, mostrando também o nome e o CRP deles, o comando Group by permite a categorização dos atendimentos por psicólogo. Experimente executar a consulta retirando o comando Group by e veja o que ocorre. Views. Views nada mais são do que tabelas virtuais, que são derivadas de outras tabelas, armazenando consultas simples ou complexas em SQL. Escrever consultas é uma tarefa séria que exige atenção aos nomes dos campos, das tabelas relacionadas, à ordem dos campos e tabelas e etc. Para os exemplos sobre views em SQL, iremos usar o modelo da clínica de psicologia. Aqui podemos ver, o modelo entidade de relacionamento, nas entidades psicólogo, especialidade, atendimento, paciente, funcionário e a ligação entre elas, mostrando também os seus atributos. Devemos criar visões para armazenar consultas que realizamos com frequência. Em nosso banco de dados, frequentemente será necessário realizar consultas que retornem os dados realizados por funcionários em determinado período. Ao invés de escrever várias vezes consultas que possuem uma junção de 3 ou mais tabelas, podemos criar uma visão que apresentará o resultado dessas junções. Para criar uma visão, usamos o comando createView. A visão criada deve ter basicamente um nome, novos nomes para a lista de consultas do Select, quando necessário, o Select, que especifica o seu conteúdo, createView, nome visão, entre parênteses, novos nomes colunas e as consultas, são as representações das consultas. Vamos criar uma visão que retorne todos os atendimentos realizados, com o nome dos pacientes, dos psicólogos e a data desses atendimentos. Aqui podemos ver o código de criação. Temos aqui a criação de uma view. Ela vai utilizar um código que é utilizado várias vezes, certo? Ele é utilizado várias vezes e você vai criar uma visão. Ou seja, você meio que vai tirar print do código para sempre que você precisar você utiliza. Aqui embaixo temos o modo de como consultar uma view, certo? A gente criou a view atendimentos psicólogos e agora precisamos consultar. E aqui temos o código, certo?
certo? E aqui você vai obter a tabela. Podemos ver aqui a tabela obtida, certo? Caso não tivéssemos criado a visão, teríamos que construir uma consulta com a junção de 3 tabelas toda vez que fosse necessário obter esse resultado. Uma das principais vantagens da criação de visões é a simplificação na especificação de consultas. Vamos excluir a view atendimentos psicólogos. Basta digitar esse código, drop view atendimentos psicólogos, e ela será excluída. Bom, isso é tudo, pessoal. Muito obrigado.